Boa noite, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez nós estamos juntos para este tempo de adoração ao nosso Deus através desta live. Queremos juntos poder celebrar o nome do nosso Senhor numa tarde gostosa, numa noite, portanto, agradável que Deus está nos dando. Vamos estar aguardando outros irmãos se conectar e assim logo estaremos juntos vivendo esse tempo de comunhão, ok? Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los, recebê-los para esta comunhão nesse momento. Eu tudo enfrentarei, confio em meu Senhor. Estou nas mãos do amor. Eu tudo enfrentarei, confio em meu Senhor. Eu não recuarei, estou nas mãos do amor. Do amor. A tempestade é forte, mas a minha paz é mais. Não acredito em sorte, eu acredito em meu Pai. Eu tudo enfrentarei, confio em meu Senhor. Eu não recuarei, estou nas mãos do amor. Eu tudo enfrentarei, confio em meu Senhor. Eu não recuarei, estou nas mãos do amor. Do amor. Estou nas mãos do amor. Então pra que temer? Do amor. Estou nas mãos do amor. Do amor. Estou nas mãos do amor. Então pra que temer? Do amor. Estou nas mãos do amor. Então, queridos, nós vamos orar neste momento pedindo a direção de Deus para nossa comunhão. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por cada irmão que já está em sintonia conosco nesta celebração. Queremos que o Senhor nos assista e nos dê um tempo gostoso, agradável e a palavra do Senhor alcance cada coração. Em nome, podemos celebrar ao Senhor, né? Creio que você deve ter tido uma boa tarde com seus queridos, um bom almoço e descansou, bem provável. E agora vamos pensar um pouco na palavra de Deus, né? Com certeza em outro tempo, em outras circunstâncias, estaremos juntos, né? Estaremos reunidos no templo para louvar e adorar. Ver essa comunhão e eu fico contente em saber que você está sintonizado conosco e a Igreja Batista em Vila Marcondes, cada membro, cada amigo é bem-vindo para viver esta comunhão gostosa conosco, ok? Eu quero deixar um salmo muito bonito, aliás, um salmo que tem tudo a ver com o que o Senhor quer falar para nós nessa noite, né? Nessa noite. Diz assim que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em verdes pastagens me fez repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar
por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo fala muito ao meu coração e não poderia ser diferente naquilo que eu entendo ser chamado por Deus para servir no seu ministério, no seu reino, né? E quero agradecer de antemão já as palavras de carinho que já tenho recebido de muitos de vocês, queridos irmãos, no sentimento, né, na comemoração deste dia tão especial, que é o dia chamado Dia do Pastor, né? Dia do Pastor. Deus abençoe sua vida e eu quero depois mais tecer alguns comentários sobre isso dentro da palavra que Deus tem posto no meu coração, tá? Queria lembrar aos irmãos, rapidinho, não com muita ênfase, porque os irmãos estão já bem envolvidos com essa dinâmica nossa de trabalhos, ok? Mas a nossa agenda, ela tem esta dinâmica que já tenho há muito tempo falado. Uma coisa que eu quero enfatizar é com respeito ao nosso retorno, né? Possível retorno da igreja ao templo. Tenho dito pela manhã que nós vamos e estamos seguindo as orientações do governo do estado, do nosso município também, sobre a maneira, o tempo devido para esse retorno. Então, queridos irmãos, com certeza só mesmo teremos uma definição bem mais clara para o final do mês e início do outro mês, ok? E assim, tendo essas orientações do que é o melhor para a igreja, o que é melhor para nós todos, trabalhar um protocolo, né? Como nós estaremos fazendo este retorno. O objetivo, meus irmãos, é o cuidado, né? O propósito disto é o cuidado para com nossa comunidade, a saúde dos irmãos, para não termos contratempos futuros sobre qualquer eventual contaminação, qualquer perigo desta ordem, tendo em vista ser um problema bastante sensível, como nós estamos e acreditamos ser, tá bem? Então, temos muitos irmãos idosos e dentro do contexto da nossa igreja, que precisamos ter todo o cuidado para não haver nenhum contratempo dentro dessa situação, né, da contaminação do Covid-19. Essa é basicamente a orientação que eu queria deixar. Vamos estar envolvidos, vamos quarta-feira estar juntos, tudo der certo, vamos nos sintonizar para receber também a palavra de Deus e viver a comunhão como temos vivido, tá bem? Deus abençoe sua vida mais uma vez por estar sendo fiel e cooperando com a manutenção e o sustento da casa do Senhor. Temos responsabilidades pelas quais precisamos estar cumprindo dentro das responsabilidades que a igreja tem com a nossa sociedade em geral. Amém? Então, Deus abençoe sua vida, seu lar, e que supra a sua vida abundantemente sobre este detalhe, também sobre essa questão do seu dízimo, da sua oferta para o reino de Deus. Amém. Eu vou vamos juntos pensar na palavra de Deus nesse momento, onde queremos ter um tempo de crescimento espiritual dentro da palavra de Deus, ok? Eu vou orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus para o nosso encontro e nossa meditação. Eu te louvo mais uma vez, Senhor, amigos que estão sintonizados
e estão vivendo o sentimento de culto a Deus para ouvindo a tua palavra neste momento. Estamos nos entrelaçando através deste sistema, desta live, ó Deus, e podendo compartilhar as nossas alegrias dessa forma tão especial. Mas também queremos comunicar e compartilhar a tua palavra neste momento para a edificação da tua igreja e daqueles tantos outros irmãos ou amigos que estejam nos ouvindo neste momento. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje, como temos sentido, né, dentro de um clima e de muitas mensagens que tenho recebido, hoje, no contexto do Ministério Batista, especificamente, é comemorado, então, o Dia do Pastor, né? Muitas homenagens são feitas e têm sido dada aos pastores que estão à frente dos seus ministérios ou não estão com seus ministérios no momento, né? O exercício do seu ministério, né? Tem sido dado a honra para esses que estão exercendo o seu ministério, né? No contexto da igreja local, né? Ministério árduo, é bem verdade, porém glorioso, Sou feliz e agradeço a Deus por poder fazer parte do seu ministério. Falar em causa própria é meio constrangedor, né? Parece um pouco presunçoso, né? Falar de causa própria, talvez até antiético para alguns, né? Mas a circunstância tem nos levado a esta situação e com certeza eu quero estar falando algo que diz respeito a mim mesmo, como, por que não, também por extensão, a vida de vocês que fazem parte da minha vida e do meu ministério, né? E hoje os irmãos talvez estariam fazendo, né, alguma surpresa, né? Como sempre fazem, aquelas surpresas gostosas, tentam me envolver de uma forma ou de outra, né? Com certeza iriam fazer, né, algo que viesse trazer a mim um encorajamento, uma homenagem que viesse me desafiar, mas como sempre fizeram, com muito carinho, com muito amor, apoiando assim o meu ministério, a minha vida, ao longo, né, desses 32 anos de ministério, juntamente com alguns, com os irmãos e alguns que já até passaram, né? 32 anos à frente deste ministério, com temor e tremor, com certeza, né? Quantas coisas aconteceram que trouxeram experiências boas, agradáveis, difíceis, mas me fizeram crescer, nos fizeram crescer, né? E venho trazendo a palavra de Deus de forma fiel e sempre seguro aos princípios da nossa denominação que amamos, né? Temos sido seguros e convictos desta responsabilidade que assumimos há muitos anos atrás com os irmãos e principalmente com Deus. Dessas vezes vocês não conseguiram me surpreender, né? Seria bem difícil, né, em função da situação, pois hoje quem, na verdade, imagino e acredito que também devem ser homenageados seriam os irmãos. Por me ouvir, por atender o meu direcionamento, né, a palavra do Senhor através da minha instrumentalidade, como seu pastor por tão longo período, né? Então, é um momento também muito especial para a vida da igreja, né? Que tem o seu pastor, que zela pelas suas ovelhas, e assim que eu me sinto honrado e também quero honrar e homenagear a igreja do Senhor
que está sendo conduzida por esse servo. Sim, eu entendo que é uma homenagem de uma via de mão dupla, né? Tanto pastor como ovelhas, elas devem ser homenageadas, porque estamos cumprindo, né? O chamado do Senhor. Tanto eu na condução e vocês no fato de ser conduzidos. Não poderia, de antemão, deixar de agradecer de coração, tá? Mesmo à distância como estou. E com muito carinho, né? A cada um de vocês que até aqui tem estado comigo, estado ao meu lado e ajudando o desenvolvimento do reino de Deus. A consciência clara do reino de Deus, né? Eu sei que os irmãos não fazem para mim, mas fazem para Deus e com certeza alegra o coração do seu pastor. E por que também não dizer e agradecer a muitos, né, que já estiveram conosco, né? E é bem provável que alguns, inclusive, estão nos ouvindo, né, neste momento, que passaram por este rebanho, passaram por esta comunidade, pela nossa igreja, né, ali em Vila Marcondes, cooperaram com a sua vida, com o seu talento, com o seu sustento, para que a igreja pudesse avançar. Fiquei muito contente de ouvir mensagens, receber mensagens de irmãos do passado, né, que assim agradecendo e dizendo, olha, não, o Senhor continua sendo o meu pastor. E a gente sabe que muitas pessoas têm tido esse carinho para conosco e eu me sinto honrado, privilegiado e responsável, né, diante de Deus pela vida de cada um de vocês, né? Deus abençoe e o fato de você estar conosco, de fato, autentica as suas palavras, né? De realmente aceitar o nosso pastoreio, ainda que um pouco distante, né? E de uma forma diferente, né? Como eu sempre tenho dito nesse período, nesse momento, eu sou o devedor. E enquanto Deus permitir, eu quero cumprir o meu ministério, né? Apacentar o rebanho de Deus com fidelidade, com temor, né? Quero ser leal a Deus e fiel à sua palavra, a palavra da verdade. Eu tenho isso bem correto, bem profundo no meu coração, no exercício do ministério que Deus confiou na minha vida, né? E por estar chegando até aqui, né? Sim, com lutas, com dificuldades, com crises, mas com muitas vitórias, com muitas alegrias, né? Com realmente um sentimento de um dever cumprido ou a cumprir ainda até que Deus permita diante de Deus. Então, eu sei que ainda sou devedor, porque gostaria de poder ter feito muito mais. Mas se até aqui Deus tem me sustentado e me ajudado assim, eu louvo pela vida, louvo a Deus e também pela vida dos irmãos que fazem parte disto, tá? Com certeza faço minhas palavras do apóstolo Paulo quando ele escreve ao seu filho na fé Timóteo, né? Quero me apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Assim quero realmente estar na presença e cumprindo o meu ministério. Eu quero, neste momento, fazer uma reflexão sobre, então, o chamado de Deus. O chamado de Deus, tá bem? Como podemos entender, em dias, né, tão difíceis, pensando no ministério pastoral,
Como podemos entender esse autêntico chamado de Deus, né, para o exercício do ministério pastoral? Eu tenho me preocupado e tenho dialogado com alguns pastores em alguns momentos sobre esta questão, sobre esta autenticidade do chamado, né, de Deus a homens que foram designados por Deus para o exercício desta missão. O que é ser pastor segundo o coração de Deus diante da crise de identidade pastoral que vivemos? O que é ser pastor segundo o coração de Deus diante da crise de identidade pastoral que vivemos no presente século, podemos assim dizer? Como pode o rebanho estar tranquilo de que está sendo seguramente conduzido à presença de Deus diante desta crise de identidade pastoral que temos? Tanto a nós como pastores, tem sido realmente uma grande busca dessa verdade, como eu acredito que possa ser para cada um dos membros, das ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, entender, né, ter a tranquilidade, ter a segurança de que estão sendo conduzidos tranquilamente pela vontade de Deus, ainda que vivemos claramente uma crise de identidade pastoral. Vamos pensar então sobre o chamado de Deus. Eu tenho o texto de 1 Samuel, no capítulo 3, o chamado de Samuel. E nele eu quero me sustentar com alguns pensamentos nessa reflexão, ok? Diz assim o texto de 1 Samuel 3, de 1 a 21. É um texto um pouco longo, mas eu serei bem breve, né? Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, tá? Onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli, né? E disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor então chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli, né, e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E então o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu.
Por isso eu jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante o sacrifício da oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu a porta da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão e Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. E então Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça ser melhor. Deus continue aplicando a sua boa palavra em nosso coração, né, meus irmãos? O chamado de Deus e a ordenação ministerial, meus irmãos, como podemos entender isso de uma íntica, né? Eu tentei definir e colocar uma visão bem esclarecedora para os irmãos sobre essas questões, né? O chamado de Deus e a ordenação ministerial. Porque a grande questão hoje é chamado por Deus? Como que é isso, né? Então, o chamado ao ministério pastoral é algo muito, de fato, especial, tá? Por ser especial, muitas vezes nem se explica. Porque é um ato de Deus. O chamado ao ministerial, o chamado de Deus ao ministério de um homem para um homem, é um ato de Deus. É uma relação, é uma comunhão, é uma intimidade e é um propósito muito específico de Deus para com essa pessoa. Enquanto que a ordenação é algo indutivo, ou seja, pela visão natural de um ministério local. É um ato, portanto, do homem. É um ato do homem. Provavelmente, essa definição faça a diferença entre ministérios e ministérios. Entre pastor e pastor. Eu creio que você me entendeu. Algo muito profundo, né? Estão dentro daquilo que é Deus trabalhando, daquilo que Deus está agindo. E só quem de fato vive e tem a convicção e as relações espirituais com Deus pode explicar e ostentar realmente que esse chamado veio de Deus. A Bíblia ela está repleta de chamado cuja interferência clara de Deus é perceptível. Deus convoca, Deus chama homens nas mais diferentes circunstâncias, né? A Bíblia mostra Deus chamando em lugares, em situações, em momentos, homens que talvez não estavam assim tão predispostos, às vezes na nossa visão, né? Porque na visão de Deus, com certeza, o estavam, por senão ele não teria chamado. E a Bíblia é repleta, né? Nós temos, por exemplo, Davi, que foi chamado por Deus de uma forma muito especial. Samuel, que eu acabei de ler agora, né, também. Isaías, né? Isaías teve um chamado de uma forma muito gostosa, muito profunda, quando ele está ali no templo, inclusive, né, como Samuel também estava. E outros, Oséias também foi chamado de uma forma bastante diferente, numa situação bem diferente, né? E Deus o chama, Deus o traz para cumprir um ministério, para desenvolver uma missão profética para um determinado tempo, para um determinado povo, né? Então, esses homens fizeram e foram endossados legitimamente pela intervenção direta de Deus. É claro que muitas vezes ele até enviou anjos que falou em
nome de Deus para aquela pessoa, mas ali estava a representação poderosa de Deus. No contexto e no texto de hoje, nós temos um caso muito claro desse chamado, autêntico chamado de Deus. Talvez alguém, ou você poderia perguntar e até argumentar, mas hoje, pastor, as relações para este fim não são como antes, em que Deus se manifestava de uma forma direta, né? Talvez enviando seus anjos, o anjo para assim falar, assim convocar, de forma visível, inclusive, ele mesmo, com sua voz poderosa, né, chamou. Nós vemos Moisés também, quando ele chama Moisés, ele se revela de uma forma muito especial para que ele venha crer, para que ele possa assumir um ministério tão maravilhoso como ele estaria assumindo, né? Então, Deus tem feito assim, no chamado claro, audível, visível, para o exercício do ministério de homens em muito tempo, em todo o tempo e de todas as formas. Eu acredito plenamente que o modus operandi de Deus, tá, pode ser diferente, tá? Mas o chamado ainda é de Deus. O chamado. O contrário é verdadeiro. Será apenas um ministério e, lamentavelmente, mais um fracasso. Temos visto, e ao longo do meu ministério, da minha vida, né, realmente que muitos realmente foram induzidos, né? Muitos se apresentaram e não, de fato, foram chamados. E muitos desses ministérios realmente foram fracassados, foram um fracasso e trouxeram sérias dificuldades para o reino de Deus. Como podemos identificar, então, pastor, o chamado de Deus e a vontade do homem? Vejamos, então, no texto que temos a orientação e um direcionamento bem claro. O versículo 3 e 4 desse texto diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Como podemos identificar o chamado de Deus e a vontade do homem? O chamado de Deus vem do lugar da sua habitação. A vontade do homem é segundo a sua conveniência. Percebe, meus irmãos, que o contexto aqui do chamado de Samuel é um contexto onde ele está servindo ao Senhor, ele está na casa do Senhor, você entende? Mas ele ouve a voz do Senhor. Diferente de que você esteja na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e não teve esse chamado específico, claro, audível do Senhor. Ok? Tenho conhecido ao longo da minha vida, no meu ministério, dentro do nosso próprio ministério, homens maravilhosos, servos do Senhor, né? Até temos entendido, né? Temos o chamado, os qualificados como diáconos, dentro do contexto do corpo, homens realmente fiéis ao Senhor, que têm servido, mas não tiveram chamado, né? Aquele momento específico, aquela voz clara, audível do cumprimento de este ministério tão maravilhoso, tão glorioso, que o Senhor reserva para alguns, não para todos, né? Mas muitos estão dentro do reino de Deus, servindo ao Senhor de forma agradável, maravilhosa, né? Mas não são chamados. Então, a primeira forma de identificarmos é isso. O chamado de Deus vem do lugar da sua habitação. O Samuel estava
presença do Senhor, na arca do Senhor, na casa do Senhor. Você entende? Mas ele ouviu um chamado audível do Senhor ao seu coração. Isso pode parecer para alguns até um mistério, mas é uma verdade, queridos. É algo muito pessoal entre Deus e esta pessoa. Ela é segundo a sua conveniência. Isto a gente tem lamentavelmente percebido ao longo da vida do ministério, né? As pessoas, por falar um pouco bonito, por ter uma certa eloquência, por ter um certo conhecimento, não, você acha que tem jeito para ser pastor, e parece que as pessoas ficam convencidas disto e se lançam ao ministério e, na verdade, não entende as agruras do ministério, né? Faz dessa situação, dessa conveniência, se entende algo muito triste para a sua vida, para o contexto do reino de Deus. Como podemos identificar o chamado de Deus e a vontade do homem? Segundo, versículo 7 diz que conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Não havia sido revelada. O chamado de Deus, ele exige relacionamento com Deus. A vontade do homem é apenas um relacionamento com a obra de Deus. Bem diferente, né? É algo como que eu já disse. Muitas vezes você está envolvido dentro do contexto do reino de Deus, da casa de Deus, do serviço de Deus, mas isso não quer dizer que você, por isso, vai ser pastor, né? Por isso você tem o jeito de ser pastor. Relacionamento com a obra de Deus. Então, como já disse, falar bonito, por ter umas certas habilidades, por ser simpático a muitas pessoas. Então, isso não, de fato, define para o exercício efetivo do ministério pastoral, do ministério da obra do reino de Deus. Tá? Exige relacionamento de intimidade a ponto de estar sensível à voz de Deus. Percebe que Samuel, ele estava ali dentro, servindo ali dentro do templo, né? E morava ali dentro praticamente, né? Dormia ali. E a Bíblia diz que ele não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada, né? Talvez ele tinha ouvido muito a palavra do homem. Olha, você tem jeito, você leva jeito para isso, você tem jeito para aquilo, você, né? Mas não tinha ouvido, você entende? A voz de Deus, o chamado, a autêntica voz e o sentimento de Deus sobre este chamado, ok? Então fica bem claro para nós isto. A terceira questão, meus irmãos, né, que nós podemos fazer esta avaliação, né, identificar o chamado de Deus e a vontade do homem, é que o chamado de Deus evidencia prontidão. O chamado do homem, o chamado humano, evidencia a procrastinação. Interessante, mas isso é muito fundamental, né? O texto não vou ler aqui para a gente não ganhar tempo, mas é todo aquele momento chamando, Deus chamando e ele não tentando, e ele ia lá com Eli e tal. Chegou uma hora que Eli falou o seguinte: olha, quando você ouvir novamente a voz, você vai dizer o quê? Você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, quando ele entendeu e foi orientado com sabedoria por ouvir tanto esta voz, não do Eli, mas uma voz oculta, uma voz diferente, ele então teve essa atitude. Então, Eli, eu vou fazer isso, por quê? Não vai me comprometer qualquer coisa nesse sentido? Não, ele simplesmente disse: olha, fala porque o teu servo ouve. Então, chamado de Deus, ele evidencia a prontidão daqueles que está sendo chamado, né? Daquele que está sendo chamado. Já o chamado, o sentimento, a ordenação humana, a vontade do homem, ela procrastina, né, essa decisão.
Eu vou terminar meu curso, eu vou fazer isso, tem aquilo outro, depois quando eu ficar mais velho, e assim vai indo, até que um dado momento, eu acho que é isso mesmo, então eu vou. E parece que não dá certo essas questões. Tá? E por último, versículo 11 a 18, nós temos uma outra evidência que nos traz à luz como podemos identificar o chamado de Deus e a vontade do homem. O chamado de Deus compromete o servo à verdade. O chamado do homem, a verdade é negociada. Bem importante pensarmos nisso, né? Nós vimos que depois, quando Deus revela, quando Deus autentica o chamado, ele revela a verdade para aquele servo. E é assim que você deve fazer, e é assim que você deve viver, e é assim que você deve fazer. Não negar a verdade daquilo que foi lhe confiado. Porém, meus irmãos, quando o chamado é humano, né, muitas vezes a verdade é negociada. Para o bem de A, para o bem de B, para não se comprometer e assim sucessivamente. Queridos, estão aqui essas quatro propostas, né? Para entendermos como podemos identificar o chamado de Deus e a vontade do homem, principalmente dentro desse contexto tão difícil de mundo em que estamos vivendo, onde a identidade pastoral tem sido realmente algo bastante difícil e questionado, né? Eu quero concluir essa palavra dizendo, e creio, amados, que Deus tem nos dado discernimento para saber quem deve conduzir e orientar as nossas vidas. Deus tem iluminado a sua vida e eu tenho ensinado, tenho mostrado. A palavra de Deus na tua mão também tem sido um direcionamento, bússola para você ter um discernimento. Não se lança a qualquer palavra, a qualquer profeta. Examine, né? Realmente faça um exame bem detalhado dentro do contexto da palavra de Deus, dentro dessas questões que eu tenho colocado. Com certeza, há muitos mercenários, falsos pastores nos dias de hoje, hereges que têm conduzido rebanhos e pessoas a mais a incredulidade do que a fé autêntica e genuína. Enganadores que têm usado das suas artimanhas para angariar para si mesmo benefícios, né? Usufruindo da bondade e da sensibilidade da ovelha para o seu ganho próprio, muitas vezes, né? Então, não se pode colocar dentro do mesmo contexto, meus irmãos, aquilo que é o chamado de Deus e aquilo que é a vontade do homem. Deus continua levantando homens, tenham certeza disso, eu tenho a convicção disso. Ou mesmo sustentado os que ele já tem levantado ao longo da história, para cuidar do seu rebanho com fidelidade e com amor. Examine, procura ver na identidade deste obreiro, você entende a autenticidade do seu chamado. Questione com inteligência, com sabedoria, com discernimento espiritual, de fato, o chamado deste homem que vai conduzir ou dirigir a sua vida. Finalmente, duas coisas preciosas a ser considerado nesta reflexão. 1 Pedro 5,2 diz aos pastores: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. As ovelhas, Hebreus 13, 17. Obedeçam seus líderes, pastores, e submetem à autoridade deles. Eles cuidam de vocês com quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
Deus nos abençoe em nome de Jesus. A sermos fiéis pastores, e isto chamo a minha essa responsabilidade. Segundo o coração de Deus, o chamado de Deus, obedecendo o seu chamado com temor e tremor, como também santas, obedientes para o reino eterno de Deus, ok? Obrigado, Senhor, por ter me chamado. E obrigado, irmãos, pelo seu carinho em cuidar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos viver essa comunhão, essa unidade de forma bem real, profunda, fundamentada nas Sagradas Escrituras e na verdade dela. Eu quero orar por você para que essa semana, pastor e ovelha, todos nós possamos caminhar com toda a esperança, com toda a certeza de que o Senhor cuida, zela por nós. O Senhor está no comando, das nossas vidas. Por algum problema, alguma dificuldade, abra o seu coração, ponha diante de Deus. Ele estará ouvindo as nossas orações e a seu tempo e no seu poder te abençoando. Pai de amor, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque tem nos dado o privilégio de servir no teu reino para o louvor da tua glória. Muito obrigado, Senhor, pelo rebanho que o Senhor tem confiado na minha mão. Muito obrigado pela vida dessas ovelhas que têm zelado pelo seu pastor e dado a Deus a honra devida e o cuidado necessário para a sua subsistência. Deus, perdoa-me naquilo que não fui suficiente, capaz de conduzir o teu rebanho, tua ovelha, Deus, como merecia, Senhor. Mas capacita-me cada vez mais, a Deus, na força do teu poder, a abençoar, a amar, a interceder por elas, no poder da tua palavra e no poder da oração. Muito obrigado. Eu abençoo o teu rebanho ali na Vila Marcondes, cada irmão, cada vida. Eu abençoo os meus irmãos de longe, aqueles que já estiveram conosco. Ó Deus, aqueles que não são do nosso rebanho, outros irmãos e amigos. Deus, que haja a bênção do Senhor sobre o seu lar, os sonhos e projetos de vida aconteçam nas suas vidas. Deus, muito obrigado por tudo que tem feito, da cura, Senhor, da livramento, da proteção para esses, para tantos quantos carecem e estão necessitados para a sua vida. Tira, Deus, tudo que atrapalha o devorador que quer destruir e atrapalhar as suas vidas. Por tudo que o Senhor tem feito e falado em meu coração e na coração da tua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe e nos dê uma semana gostosa. Muito obrigado, irmãos, pela comunhão, muito obrigado pelo carinho e a dedicação de cada palavra gostosa que tenho dos irmãos. A amizade, o carinho tão gostoso que eu tenho de vocês. É bom ter amizade, o carinho de cada um de vocês até aqui, viu? Até aqui. Deus nos abençoe em nome de Jesus. E tenha uma boa semana, na paz do Senhor. E não deixe de estar ouvindo e se comunicando, irmãos, uns com os outros, falando através de todas as mídias, uns com os outros. Pois isso é bom, Temos a possibilidade disso. Vamos ver se a gente possa estar muito mais perto, uns dos outros. Eu os amo em Cristo Jesus. Deus abençoe, tá? Just wanna praise you for the rest of my life. I'm gonna praise you forever. I will choose to praise you. I'll praise you. A slave to my emotions, not how I wanna live.